exercício. Daí eu vou na prova, senhor? Sim, senhor. Ficou contente? Opa! Mas não vai ser assim. Ah, é? Muito fácil, né? Assim, né? Não tem graça, né? Tem graça? Por pouquinho, né? É? Diga aí. V1 são constantes, então C1 e C2 são constantes. V1 e V2. C1 e C2 são constantes. Sim, V1 e V2 são os vetores, que não mudam. São aquela base. Deixa eu só fazer Ok? uma pergunta para o senhor, Diga. para não cortar seu raciocínio. Então, quando o senhor colocou que o primeiro, o primeiro item do programa é escolha um vetor arbitrário em V, é o AB. Sim, Depois, sim. quando o segundo item é o cálculo que o senhor fez para achar C1 e C1 e C2. C2. Se eu consigo achar o C1 e C2, eu consigo fazer a combinação linear. Se eu não conseguir achar C1 e C2, eu não consigo achar a combinação linear. Ok? Você não conseguiria achar C1 e C2. Então ele não gera o espaço vetorial dele. Ele não é representante daquele espaço R2. Tá certo? Ele não é espaço. Por quê? Se não existe C1 e C2, como é que eu vou gerar o 3 e o 3 aqui? Por exemplo, se não existisse o C1 e não existir o C2, como é que eu vou gerar o 3, 3? Entendeu? Ah, então tem que existir C1 e C2. Mas o senhor está pressupondo que o do V1 e o V2, esse 1 e 2 menos 1 e 1, são os dois vetores que o senhor falou que são os que com eles a gente gera qualquer Gera um. qualquer um. Isso mesmo, são os dois. São os dois que geram todos. E pode ser os dois outros diferentes que geram todos também. Não são os únicos. No caso desse tipo aqui, o senhor sempre vai dar os dois ou três Isso, que para ver se eles geram. geram. Para ver se eles geram esse vetor. Correto? Essa base, tá? Então vamos pegar mais um aqui, ó. 1, 2. O vetor 1. 1 e 2. Tá? Só que E o vetor exercício. 2, que é menos 1 e 2. Tá? Vamos ver se eles geram esse espaço aí, né? Ok? Vamos ver se eles geram esse espaço aí. Tá? Aí o senhor mudou agora o valor. Agora eu mudei. Agora é outro exemplo, né? Tá? Vamos ver se eles geram espaço R2. Ok? Professor, esses valores não vai ter lá. Sim. Tem que fornecer, né? Certo? Os dois vetores, quer ver se eles formam. Se eles são os representantes desse espaço R2. Ou seja, se a partir deles, fazendo uma combinação linear entre eles, eu consigo todos os demais. Tranquilo? Todos os demais. Por isso que no vetor genérico é AB. Não coloco 3, 3, 4, 4. Não é um só. Porque às vezes eu pode gerar um só, mas eu quero todos. Correto? Se são todos, tem que ser A e B. Com R3 aí vai ter mais Ah, R3 vão ser 3. X, Y, Z. Vai ter mais constante. Isso, mesmo esquema. É o R3, né? Nós vamos trabalhar com R3 também. Ok? Depois do R2, vamos para o R3. R2 ou R3? Ah, 4, 5, para aí, né? Melhor, né? Não, R2 é ou R3. Ou ambos. Ou ambos. Né? Pode ser um, pode ser outro, pode ser dois, né? Certo? Né? Ok, né? Ou pode ser nenhum, pode ser zero também, por que não? Não vai ter. Pode ser 0, pode ser 1, ou pode ser 2. Tá certo? Não sei, né? Tá certo? Vamos lá então. Bom, geramos aqui um vetor. Se eles querem gerar o espaço R2, pegamos o vetor R2. Então ele vai ter que ser uma combinação linear dos nossos vetores. Menos 1 e... Ok? Então ele tem que ser combinação linear dos nossos vetores. Certo? Tá? Muito bem. Querem fazer direto agora? Vamos fazer direto, né? Acho que dá, né? Tranquilo, né? Fazer direto? Tá? Não tão direto assim, né? Certo? Ah...
Ah, você não gosta muito direto, né? Então tá. Então vamos mais devagarinho, devagarinho. Ali, uma parte, né? Por parte, por parte. Só que esse sistema não deu, complicou. Não? Porque não deu resultado. Ah, A mais B igual a 3, não, é igual a isso aí. 2. É, isso aí, tá? Ó, vamos lá então. C1 vezes 1, C1, C1 vezes 2, 2C1. 2C1. Vou fechar no parênteses, bem, né? Parênteses, bem caprichadinho ali, né? Aquela bem feliz ali, né? Mais, vamos lá, menos 1 vezes C2, dá menos? Menos C2. C2, 2 vezes C2? 2C2. 2C2, vamos ver o parênteses, legal. Ok, tranquilo, hein? Olha, vamos lá então. A e B é igual, né? Aqui, o X, quem vai ser o X aqui, hein? C1 menos C2. Isso, C1 menos C2. Muito bem, tá? E o Y? 2C1 Mais 2C2. mais 2C2. Mais 2C2. Muito bem. Olha, tá? Então vamos verificar aí. Qual a equação verificar aí? A igual a C1 menos C2. Isso. A igual a? C1 menos C2. Muito bem. A igual a C1 menos C2. A igual a C1 menos C2. B igual B igual a? 2C1 mais 2C2. C1 mais 2C2. Ok. Agora é só o nosso sisteminha, né? Agora temos que descobrir os valores de quem? C1 e C2. C1 e C2. Ok? C1 e C2. Porque C1 e C2 nós vamos descobrir em função do AB. Em função do vetor que nós queremos que gere, ele vai depender do C1. Tá certo? Se eu quero o vetor 10, 10, o C1 e C2 vai ter que se adequar ao 10, 10, né? Para dar um valor que combinando deu 10, 10 lá, né? Ou 3, 3. Correto? Tranquilo? Tá? Qual a ideia aqui para resolução? Multiplicar de cima por 2. Multiplicar de 5 por 2. 2. 2. 2. Multiplicar de 5 por 2, pode ser? Pode. Por quê? Aparece o menos 2 C2. Porque somados daí acaba com C2, não é isso? Correto? Então vamos aqui. Né? Professor, Oi? só uma dúvida. Por que a gente não pode somar nesse sistema aí? Porque não Porque não vai eliminar nada. Para eliminar um. Tem que eliminar um C1 ou C2. Ali somando menos 2C2 com mais C2, o C2 cai fora. Certo? E o C1 continua. Certo? Porque do jeito que estava antes, se eu somando, nenhum deles vai cair fora. Concorda? Porque antes, o preto, ó, vamos dar o preto, ó. C1 mais 2C1. Dá 3C1. Menos C2 mais 2C2. Vai dar C2. Não eliminou nenhum. Certo? Não tem vantagem, não é isso? Não? Então, somaria se fosse eliminar um. Sim, isso. Por isso que nós multiplicamos toda a linha por 2. Né? Agora sim, ó. Menos 2 com mais 2 aqui. 0. Isso. Então vai ser aqui do lado de cá, vai dar 2A mais B é igual a 4C1. 4C1. Isso. Então eu vou só inverter aqui. C1 vai ser 2A mais B dividido por 4? Isso. Só que invertendo aqui, né, turma? Tá? Ó, tá? É a mesma coisa, né? Ok? Pronto, conseguimos o valor de C1. Certo? Ó, passei o 4 dividindo aqui. 2A mais B dividido por 4 igual a C1. Ou C1 igual a isso também, né? A igual a B, B igual a A. Não é isso? Tá? Muito bem. Se temos C1, agora vamos atrás de C2. Muito bem. Tá? Coloquei umas letras muito grandes aqui, né? Vamos lá. Tudo bem. Tá? O pessoal de trás para enxergar bem, né? Tá? Então vamos lá. Vou substituir na primeira. A é igual a C1, que é 2A mais B dividido por 4 menos C2. Tá certo? Substituindo a primeira. A primeira sem o azul lá, né? Certo? Na primeira linha sem o azul. Isso. Correto?
Tá? Pode ser? Muito bem. Então vamos lá. Passo o C2 pro outro lado. Vamos passar o C2 para o outro lado. Daí fica mais C2 igual 2A mais B sobre 4 continua Menos A. e menos A. Tá? Vai tirar o mínimo. E C2 igual a tiro mínimo, 4 por cada 1, 1 vezes 2A, 2A mais B menos 4A. O que vai dar? Menos 2A mais B dividido por 4. É isso? Isso. 2A. Fechou. Eu tenho C2. E C2 é igual a menos 2A mais B dividido por 4. Pronto. Ele, tudo bem? Entendeu? Vai. Entendeu? Pode descansar. Então conseguimos o valor de C1 e C2, né? Então quer dizer que ele gera espaço. Correto? Né? Certo? Então, quanto que era lá o nosso igual a C1? O primeiro vetor era o quê? 1 e 1 2. e 2. 1 e 2. O segundo vetor? Menos 1 e 2. 1 e 2. Ok? Esse era o vetor. Agora, por exemplo, né, não vamos calcular dessa vez, só para vocês terem uma ideia. Se eu quero o vetor 10, 15, por exemplo, né? Pô, quanto tem que ser o C1? É só jogar lá na fórmula, não é isso? Né? 2 vezes 10 dá 20, mais 15 dá 35, dividido por 4. Vamos deixar aí, 35 dividido por 4. Mais C2. Menos 2 vezes 10 dá menos 20, mais 15 dá 5, né? Aqui, ó. Menos 2 vezes 10 dá 20. Menos 2 vezes 10 dá 20. Menos 20, mais 15, menos 5. Menos 5, que multiplica, menos 1 e 2. Menos 5 quartos, desculpa, menos 5 quartos. Menos 5 quartos. Tá, vou caprichar aqui mais um pouquinho. Menos 5 quartos, que multiplica, menos 1 e 2. Né? Não vou multiplicar aqui, mas chegando em casa lá, faça esse vezes esse, somando vai dar isso. Esse vezes esse, somando vai dar o 15. Ô professor, se fosse o 100 e o 500, joga lá na fórmula lá e calcula esse 1 e 2. Se fosse o 1000 e 10.000, joga na fórmula. Por isso que essa é uma forma geral, correto? Tá? Por isso que é um formulário geral, para qualquer vetor que você coloque, tá? Ok? Ficou bem claro aí? Sucesso!